Meus irmãos e irmãs, hoje escutamos nessa primeira leitura o testemunho de Estevão. Mas quem é Estevão? Estevão é um dos 12? Não. Quem é Estevão? Um diácono eleito. Foi o evangelho de sábado, para quem acompanha a liturgia. Evangelho não, a leitura de sábado, aliás, de Atos dos Apóstolos. Ele foi um dos 7 eleitos para ajudar a cuidar do anúncio da palavra? Não. Ele foi eleito para ser um diácono. E o diácono, ele cuida das mesas. O diácono cuida do serviço aos órfãos, às viúvas. Porque tudo na igreja é muito bem organizado, muito belo. Então a igreja percebeu que era preciso que pessoas cuidassem especificamente disso, para que os apóstolos pudessem pregar a palavra. Então ele não era um anunciador. E por que estão perseguindo Estevão? Porque ele anunciava mesmo assim. Porque mesmo ele não estando à frente como aquele que falava, ele falava de Deus. Ele dava testemunho de Deus. Ele indicava para Deus. Isso é um cristão faz. Você não precisa estar à frente de um apostolado para você ser um anunciador. Você não precisa assumir essa missão, a missão dada pelo Padre, para que você anuncie a palavra. Você tem que anunciar o evangelho. E aí aquilo que São Paulo diz: ai de mim se eu anunciar o evangelho. O que será de mim se essa palavra não estiver nos meus lábios? O que será de mim se essa palavra não iluminar a minha vida? Então é preciso que eu dê testemunho. Tentaram parar Estevão, não conseguiram. Então criaram uma mentira. Disseram que ele estava falando contra Deus, contra Moisés, que iam mudar a lei. Nada disso era verdade. Ele estava falando a favor de Deus, porque estava testemunhando aquele que Deus enviou, o Filho. E aí, não podendo parar a palavra de Estevão, primeiro tentam discutir, é importante falar disso. Discutiram com ele, mas ele era tão sábio, que não adianta. A pessoa, quando está iluminada por Deus, não adianta. Ela não vai se calar, e a palavra vai vencer qualquer coisa que venha. Pode ser uma pessoa muito persuasiva, porque no mundo você vai encontrar pessoas que falam muito bem, que enganam assim, dão nó em pingo d'água, vende areia no deserto. Você vai encontrar pessoas desse jeito, que não são santas, que não são do bem, que não servem a Deus, e enganam com uma boa lábia, levam muitos, seduzem a muitos, estão sendo servos de Satanás. Os discípulos não eram de lábia, eles não tinham essa coisa que é treinada para poder falar, de maneira nenhuma. Era a própria sabedoria de Deus. Tanto que nós escutamos há algumas semanas a admiração das pessoas com João e com Pedro, porque eles não eram homens doutos, mas eles falavam com uma firmeza que era ação do Espírito. Não conseguiram vencer Estevão. Ele é colocado então no sinédrio ali, enquanto ele falava, eles não conseguiam parar de olhar para a face dele, porque a face de Estevão brilhava, parecia a face de um anjo. Quando alguém está no serviço de Deus, sua vida brilha, sua vida ilumina, incomoda aqueles que estão nas trevas. E nós chegamos no evangelho. Jesus já multiplicou os pães, e aí, de Tiberíades, ele aparece do outro lado, em Cafarnaum, sem usar barca. As pessoas ficam procurando saber quanto que ele saiu, em que barca que ele foi. Porque ele andou sobre as águas. E alguns testemunharam Jesus andando sobre as águas. E ficavam admirados. Mas não tinha que se admirar, porque se ele multiplicou pães para 5.000 homens, com 5 pães apenas nas mãos, e 2 peixes, o que ele não pode fazer? Ele é Deus, ele pode tudo. Nada é impossível para ele. Mas as pessoas se admiram porque ainda falta fé. Mas será que é? Com a gente é assim. Deus já fez, mas a gente ainda pergunta, mas será que ele pode? Quantas pessoas que vêm dizendo, olha o que está acontecendo comigo. Aí você escuta um pouco. E você é uma pessoa de fé? Sou. Deus já fez muito na sua vida? Já. Me conta um pouco. Aí conta um monte de coisa. Mas Deus já não fez isso? Por que você está duvidando? Por que você não está crendo agora? Mas realmente o tempo vai passando e a gente acaba
não chegando a essa fé madura, essa fé que crê mesmo quando a gente está no meio de uma tempestade. Nós cremos que existe um Deus e que Ele sustenta todas as coisas. Então, neste evangelho, o Senhor está mostrando para aquele povo que Ele tudo pode, continuando ali nos seus prodígios. Mas quando as pessoas chegam até Ele, perguntam como que Ele chegou lá. A pergunta não tinha que ser essa. Aliás, tinham que simplesmente se alegrar e falar assim: Senhor, fala o que Tu quiseres. Estou aqui só para olhar para Ti, porque Tu és Deus. Eu não... Como o Senhor chegou, você pode fazer tudo. Então, era simplesmente olhar para Ele e contemplar. Mas fica uma curiosidade: como é que foi? Como é que foi que Tu chegastes aqui? E o Senhor não responde. Ele não responde. Ele não diz: nossa, eu vim sobre as águas, foi tão admirável. Ele não fala como que Ele chegou lá. Ele simplesmente diz: viestes a mim, não porque viste sinais, mas porque ficaste saciados de pão. E realmente, cada um olhou para a barriga, estava cheia do pão. Verdade. A gente vê aqui porque a gente gostou tanto da multiplicação. E assim nós vamos ver muitas pessoas que vêm a Deus, como eu gosto sempre de lembrar, por uma bênção, por uma graça, por uma coisinha. Mas não é assim que se ama a Deus. A gente não se ama a Deus por uma coisinha. Nós amamos Deus por quem Ele é. Ele é Deus. Ele nos criou, Ele nos sustenta, Ele nos redimiu. Nós estamos aqui no sentido verdadeiro. Tem que ser. Nós estamos aqui pelo Senhor, por Deus. E sabemos que a maior alegria é poder estar aqui diante desse altar. Por que para algumas pessoas é muito difícil? Nossa, ir na missa, no domingo, tem que ir. É 1 hora no domingo para as pessoas é difícil. Por quê? Porque não está indo pelo Senhor. Vai por um costume. Aqueles que vêm só quando é sacramento, não vai por Deus, vai pelo outro. Vai porque alguém chamou. Esses não são povo de Deus. Não é povo de Deus. Quem assim vive não é povo de Deus. O povo de Deus é aquele que busca o Senhor verdadeiramente. Não uma vez quando uma coisa acontece, quando alguém convida, quando é tempo de sacramento, mas sempre. Do mesmo jeito na tua vida. Você quer saber as pessoas que estão do seu lado no sentido de sociedade, amigos, conhecidos? Você deu uma festa com muita comida de graça, bebida. Muita gente vai ver. Não, comida, muita gente vai ver. Agora, você quer saber aqueles que de verdade você pode contar como amigos? Fique uma semana doente, passe por uma tribulação, passe por uma dor. Aqueles que forem te visitar e estarem contigo, esses sim são seus amigos. Quais são os amigos de Jesus? É os que ficam com Ele na cruz, com Ele. É os que vêm para rezar. É os que entram na igreja também quando não é horário de missa, para estar diante do Santíssimo. Esses são os amigos de Jesus, que vêm falar com Ele, quando ninguém veio. Fica ali com Ele, olhando para o altar, olhando para a cruz, conversando com Deus. E não simplesmente porque uma dor o chegou, mas porque Ele sabe. Não dá para ficar longe dEle. Quem ama tem saudade. Eu quero sempre contemplá-lo. Eu quero sempre estar com Ele. Agora fica uma exortação magnânima, divina. O próprio Senhor dizendo para nós: esforçai-vos pelo alimento que não passa. Por que Ele está dizendo que é para se esforçar pelo alimento que não passa? Porque para o alimento que passa, não precisa ter força não. Se tem fome, você vai lá, você come, você busca. Não precisa te esforçar para isso. Você alimenta, você vai. Pode ser que não seja nem algo nutritivo que te faça bem. Uma fome você tem e você vai buscar saciar ela. Agora, esta fome de Deus, a gente precisa aprender que realmente é uma fome de Deus. Que realmente não vai ser saciada por outras coisas. E tem que ter um esforço. O Senhor está dizendo, você tem que se esforçar. Ou seja, os salvos não são aqueles que ficam tranquilos na vida. É porque simplesmente assim, eu quero andar leve, light na vida, tranquilo. Não. O povo de Deus é um povo que reza. É um povo que sacrifica. É um povo que ama. É um povo que faz caridade. É um povo que vive de verdade para o Senhor. É aquele que se esforça. Ele estuda a sua doutrina. Ele não só faz catequese no tempo da infância ou da crisma. Ele busca saber a sua doutrina. Ele se esforça para amar. Até porque, gosto muito da frase clássica de Santo Agostinho: nós só amamos aquele que nós conhecemos.
Então é preciso esforço, meu irmão, minha irmã. É preciso que você conheça, porque aqueles que não conhecem a igreja facilmente a abandonam. Porque nunca viram aquela face de amor, a face que conquista, nunca contemplaram, meditaram. Então não seja um desses que simplesmente acha legal. Seja aquele que mergulha, aquele que abraça. Porque a gente não pode parar diante do mar, ali na areia, na margem. Você nasceu para as profundezas. As pedras preciosas, as pérolas, elas estão nas profundezas. Ninguém acha uma pérola na margem. Para você ver aquilo que há de mais bonito, você tem que mergulhar. Assim na fé, mergulhe. Conheça. Quantas vezes um protestante vem questionar a nossa fé, não sabe defender? Ah, mas Nossa Senhora teve mais filhos, está na Bíblia. O católico não sabe defender. E por quê? Porque não estuda. Porque não busca conhecimento. E o Senhor diz isso em Oséias: meu povo se perde por falta de conhecimento. Nós vamos nos esforçar, buscar, aí sim. Aí você vai ser aquele católico firmeza, abraçado à cruz de Cristo, buscando esse alimento que não passa, que é a Eucaristia. Esse alimento é tudo para nós. É tudo para nós. É muito bonito que o povo que faz penitência, eles vão descobrindo que aquilo que a gente gosta não é tudo. Depois que você contempla, nossa, eu consigo viver sem essas coisas. Porque às vezes a gente acha que a gente não consegue viver sem tal realidade, sem tal coisa que a gente gosta, sem tal alimento. Você não pode viver sem a Eucaristia. Você não pode viver sem o Senhor. Quando você passa uma vida cristã, você faltou numa missa. Meu Deus, é um abismo que se abre. Você chega e chora. Por quê? Não dá mais. Você viu o amor. E quem vê o amor não quer ficar sem ele. Quer contemplá-lo sempre. Então contemple esse Deus todos os dias. Se esforce para amá-lo. Se esforce para buscá-lo. Para vir mais ao encontro dele. Aquele que vem na missa durante a semana, é porque já descobriu isso. Está sabendo já que tem que buscar um pouco a mais. Quando eu me decidi pela comunhão diária, passei por umas lutas. Tinha que fazer faculdade, estágio, várias coisas tensas. E aí só tinha um dia na semana que eu não conseguia ir. Porque a missa era no horário do estágio um pouco antes, então tinha que ir numa anterior a essa, mas eu chegava lá, a porta estava sempre fechada, porque era para uma comunidade específica lá dos seminaristas, e eu não poderia entrar. E aí alguém descobriu que eu queria ir na missa e deixou a porta aberta, porque Deus pediu. Então sempre naquele dia a porta ficava aberta. E quando eu vi aquela porta que estava encostada, mas era uma alegria, eu até chorava, porque eu sabia que eu ia poder receber Jesus antes de ir para o estágio e passar todo um dia. Eu descobri o alimento verdadeiro. E quem descobre, quem come da boa comida, não vai voltar para a comida miserável, passageira. Não quer aquele pão de verdade, aquele pão que alimenta, aquele pão que sustenta. É o próprio Deus na nossa história. É o próprio Deus na nossa vida. Que nós possamos buscar o Senhor. E aí, quando a gente tiver que enfrentar uma tempestade, Ele vai mostrar que não só Ele caminha sobre as águas, mas aqueles que estão com Ele também podem caminhar sobre as águas. Não é algo literal não, você não vai sair deslizando que não jet ski, mas é pela fé. A gente vê aquele que está em Deus, o mundo está arrebentado e a pessoa consegue estar bem por quê? Ela caminha sobre as águas. Ela está numa força real. Hoje, eu celebro uma intenção especial por alguém que eu conheci. Faz 2 anos que partiu alguém que eu rezei muito para a conversão, para a mudança de vida. E eu lembro que no dia, né, do velório dessa mãe, dessa avó, dessa senhora, que eu conheci durante o tempo do seminário, eu imaginava que as filhas estariam mais abaladas. Mas não foi assim. Sobretudo uma delas, que aqui está. Ela estava firme. E eu olhei para ela e vi claramente. Isso é uma ação de Deus. Deus sustenta. A gente vai conhecendo o Senhor e Ele vai dando força para nós. É assim. Então é um caminhar sobre as águas. Porque era para afundar nessa hora. Mas não afunda por quê? Porque está na graça. Se você estiver na graça, você não vai afundar. Você vai seguir até outra margem. E assim vai ser. Até que um dia você chegue em uma outra margem. Que não é uma margem daqui não. É o céu. E quando você chegar lá, você vai ver a alegria que nunca passará. É estar na presença de Deus. Então, diante desse altar, coloque a tua vida mais uma vez.
E peça a Deus esse conhecimento do Senhor, esse amor ao Senhor, para que nada mais te atraia do que Ele, que nada te roube da presença dEle. Ele é o tudo que você precisa. Não permita que uma situação difícil, que uma pessoa te tire de Deus. Certa vez eu estava indo para uma missão, e um jovem que eu queria muito que estivesse no momento de conversão, ele mostrou que ele não estava nem aí mais para Deus. E aí falou umas palavras assim, duras comigo, e disse, mas fica na paz, achando que eu ia ficar muito movido com aquilo. Eu olhei para ele e falei assim, irmão, pode ficar tranquilo, porque você não é capaz de tirar a minha paz. A minha paz é Cristo. Eu permanecerei em graça. Ninguém tira a paz do meu coração. Seja qual for a situação, eu sei que eu estou no Senhor. Se eu estou em graça, ninguém vai me levar para a desgraça de tirar os olhos dele. De maneira nenhuma. As tribulações virão, dores e questionamentos. Mas Estevão venceu porque ele estava cheio da graça de Deus. Se você estiver cheio da graça de Deus, você também vencerá. Haja vista, eu tenho me empolgado nessa homilia, nós já vamos direto para o ofertório. E que nesse altar você coloque o teu coração. E diga para o Senhor, eu quero mergulhar, Senhor. Eu quero te amar mais. Eu quero viver contigo. E assim, eu tenho certeza que esse mundo não vai tirar a paz que tu mesmo colocaste no meu coração. Senhor, eu creio em ti. Já diga isso no teu interior. Senhor, eu creio em ti. Mas eu sei que eu preciso crer muito mais para não te abandonar, para não te deixar, para não olhar para outro lugar mais do que esse altar, da onde eu recebo tudo. O próprio Senhor, corpo, sangue, alma e divindade. Acompanhe o pão e o vinho sendo colocado aqui e coloque também a sua vida e sua história. E que Jesus seja o Senhor de todo o seu ser, de cada parcela do seu nada.